Olá família, bem-vindos ao canal Magia e Tarô e também ao canal Tarô Intuitivo. É mais um momento, é mais uma oportunidade de contar uma história intuitiva. Para quem já está habituado a essa leitura, tudo bem. Para quem não está habituado, quem não conhece, é um tipo de leitura intuitiva, é a construção de uma história, não vinculada nem a signo, nem a nenhum tipo de situação, não está ligado a nada. É simplesmente aqui um exercício onde me ligo à espiritualidade, onde trago, através do oráculo e da canalização espiritual, um momento envolvente de uma história. História sempre relacionada a relacionamentos, que pode ter a ver com o momento de vocês, mas que é impossível ter envolvimento com a história de todos. Portanto, se a história não bater com você, não trouxer mensagem, não trouxer conselho, não trouxer nada para você, não tente forçar. Eventualmente terá outra leitura, outra história intuitiva que se encaixe para você. Mas o importante é que quem se encaixar na história, a espiritualidade está olhando para você neste momento, através da mensagem, de alguma forma elucidando, aconselhando, incentivando a algo que possa ajudar a providenciar você a ter uma vida mais completa, mais feliz no amor. Uma carícia espiritual para alguns de vocês, que vamos parar um pouquinho, nos concentrar, elevar a nossa mente à espiritualidade, tirando da nossa mente energias e pensamentos negativos. E nesse momento, eu peço aos meus guias espirituais que nos permitam ouvir também a vossa voz, a vossa mensagem. Que da vossa infinita sabedoria e caridade nos envolvam com o vosso carinho, com a vossa luz, através desta história. Gratidão. Próxima leitura, próxima escolha dos montinhos. O tema sugerido vai ser como será o nosso encontro. O último vídeo, ou dos últimos, foi como será o nosso reencontro, ou seja, pessoas que querem saber como vai ser um reencontro, né? Pessoa que você já conhece, tem envolvimento. E a próxima leitura vai ser, não esta aqui, é a história. Estou falando próximo vídeo, tá bom? Vai ser o nosso encontro. Aquela pessoa aí que você conheceu, mandou mensagem, coisa e tal, você vai encontrar aquela pessoa pela primeira vez. Como vai ser esse momento? O que vai pensar de você? Deixa já nos comentários se esse tema é importante para você, se tem significado. Pode às vezes até não ter hoje, mas ter aí na próxima oportunidade. Então lembre-se que vai ter esse vídeo aqui no canal, tá bom? Tanto no canal como no outro, tá certo? E deixe ficar, você tem mais sugestões, deixe ficar que eu aos poucos vou cumprindo aí as sugestões de vocês, tá? Mas agora vamos nos filiar aqui à mensagem, vamos providenciar a espiritualidade nos acarinhando. Carta o mundo, o pendurado, Dez de paus, Rei de copas, Oito de paus. Bom, a história começa com a carta O Mundo, ligado com a carta O Pendurado e o 10 de paus. Bom, a história começa a identificar aí alguns de vocês que podemos falar que tem uma vida que passou aí com circunstâncias sofridas. Acredito que não só no amor, mas talvez histórias, às vezes até de família, uma história de muita luta e algumas decepções. Como quem marcar uma posição perante a vida, perante as suas necessidades, seja muito baseado em sacrifício e no amor e desilusões. Aqui com um amor transmitido por uma pessoa que de repente se encontra aqui sozinho, se encontra aqui decepcionado, né?
Não é aquela, não vai muito com aquela história, né, de um amor que vai enfraquecendo, mas algo assim, um tipo um abandono assim, mais assim, que pegou você desprevenido, desprevenida, né? Aquela pessoa que você contava, aquela pessoa que parecia construir um mundo em comum, tudo parecia que indicava isso, e de repente aquela pessoa, a união de vocês teve um rompimento, teve algo assim inexoravelmente negativo e surpreendentemente negativo, não é? Situação que você foi pega realmente de surpresa. E aquela situação que você é pega de surpresa e fica a pensar, mas o porquê? Qual a explicação? Se temos o mundo, ou seja, tudo indicava que tínhamos um projeto, se temos o rei de copas, parecia que a pessoa tinha sentimentos, o pendurava, eu me esforçava, o, me esforçava em relação ao dar para receber. Tá certo que às vezes eu notava que a pessoa não me devolvia o tanto que eu investia no amor, mas no geral, na média aqui do relacionamento, né, não punha em causa assim uma separação, algo assim tão radical, sem grandes explicações, sem grandes preparações. Não houve tempo aqui para preparar, para para poder parar um pouco e avaliar o que está de errado entre nós. Não é aquela expressão que houvesse esse tempo, clarificação. Repentina, acabou e pronto. Então, e o pendurado junto com o 10 de paus, né? Que muitas vezes você até se autoavaliava, avaliava o relacionamento. Claro, vocês tiveram a expressão de estar juntos, né? E muita coisa, o lutar, compreender que realmente a vida de vocês tinha seus altos e baixos no trabalho, mas como uma vida normal, mas sempre contando que o amor, a união, fosse algo que ajudasse os dois, né? Os dois a afirmarem esse lugar perante as circunstâncias, perante a vida, né? Embora a vida é difícil, muita coisa você tentou corrigir em certas situações, a gente vai andando e aprendendo, vivendo e aprendendo, costuma dizer, não é? Mas o que surpreendeu mais é essa pessoa, de repente, não quis mais fazer parte dessa tentativa de uma vida melhor, uma tentativa de compreensão, não deu espaço para você poder, eventualmente, nem só mudar, mas até compreender. Estar preparado, preparada. Compreender até a separação. Não deu por causa disso, aquilo. Não é isso, é algo assim muito repentino. Acredito que mais coisas repentinas têm acontecido na vida de vocês, estão aqui me assistindo. Mas claro, estamos privilegiando a leitura em relação ao amor, mas se surgir outras coisas que eu note aqui, que seja importante, eu falo, tá bom? Estrela 4 de paus, a morte, cavaleiro de copas, a força, e o mais surpreendente, né? Porque aqui tem toda fases aqui de vocês terem que lutarem, não é? Situações assim um pouco fora do controle de vocês perante a vida. Mas justamente quando você ganhou uma certa sensação, uma certa fé, não é? Que tudo estava mudando, que as possibilidades é como se a sua luta no dia a dia, não é? 10 de paus, aquilo que você aprendeu, aquilo que erraram perante a vida, né? Mas foi um aprendizado e vocês têm a autocorreção, né? Como eu falei, vivendo e aprendendo, que agora estava no momento que tudo poderia ser melhor, mais bonito. Então, não foi exatamente a fase de problemas que separou vocês. O afastamento dessa pessoa foi numa fase de estar numa fase de crescimento, ou pelo menos a expectativa de crescimento, de superar os obstáculos, de ter uma vida mais digna, né? Nessa fase dessa expectativa que tudo ia ser melhor, justamente nessa fase, claro que obviamente você contava com essa pessoa ao seu lado, mas nessa fase que tudo parecia que tinha possibilidades de dar certo, de ter uma vida mais digna, tranquila,
não é? Tem até algumas boas notícias em relação a isso, ou esperando boas notícias em relação a isso, como eu disse, tudo indicando, é na altura que essa pessoa cai fora. Por isso essa surpresa, tudo indicava, né? Que a continuidade, a objetividade, mas também o lado sentimental uniam vocês, que o que foi mais difícil estava ficando para trás, tá? Para baixo já não dava, agora é ir para cima, e essa pessoa abandonou o barco assim, dessa maneira surpreendente. Ora, Cavaleiro de Ouros, Rainha de Copas, Três de Ouros, Princesa de Ouros, o Mago. Ô, gente, para ser sincero aqui em relação a essa pessoa, acho que realmente é uma escolha assim de um caminho mais fácil. Eu acho que essa pessoa se perdeu aqui nesse caminho dos altos e baixos, luta pela, pelo sucesso, vamos falar assim, tá? Ele se perdeu nesse caminho. Eu acho que uma certa situação aqui, como disse, a gente não está contando a história de todo mundo, né? Você tem que adaptar. Mas aqui, muitos de vocês nessa história, essa pessoa, ela optou por um caminho mais fácil, né? Surpreendente porque parecia que a vida de vocês estava melhorando e tal. E eu acho que justamente por ele, como que ele, tirando uma certa pressão de necessidade, né? Então é como se na vida dele ele sentisse assim um conforto. O que é uma vida boa? Vamos dizer assim, o que é, tá? Uma vida um pouco mais fácil. Ele quis agarrá-la com unhas e dentes. E como quem, mas eu não quero lutar tanto. Eu vou partir para outra coisa, eu vou saborear essa situação de sucesso para mim. Então, no fundo, no fim ao caso, eu acho que no fim ao cabo é como que ele usasse você para chegar a um certo ponto, uma certa situação. E aqui através de conhecer aqui possivelmente outra pessoa, tá bom? Ele pôde saborear um lado, o outro lado da moeda, uma vida um pouco mais, vamos chamar assim, uma vida um pouco mais talvez estável. Esse estável inclui, para alguns casos, hein, inclui uma pessoa habituada a um certo luxo e, em alguns casos, também uma pessoa mais nova, tá? Então ele quis alguns objetivos e manter um padrão de vida aqui com outra pessoa, uma outra situação. E não é tão recente assim, em muitos casos, tá? Como eu falei, adapta ao seu momento, não vai buscar aquilo que não te pertence, não é? Se tem lógica para você, e muitos de vocês até no momento até já sabem, né? Fica localizado aqui somente na história, mas não é tão recente assim. Esse desejo, tá? Talvez tenha, claro, tenha faltado oportunidade. Diz que a ocasião faz o ladrão, não é? E nesse caso foi, tá? Então essa exploração sentimental, essa saída surpreendente aqui não foi algo que aconteceu surpreendentemente, foi uma pessoa que sabe, que soube manipular aqui, não estou dizendo a vida toda, estou dizendo aqui uma fase anterior à separação, soube esconder bem as suas intenções, aquilo que queria, não é? Programou, projetou nas suas costas e saiu, claro, sem você saber nada. Então, uma pessoa que disfarçou bem, uma pessoa que realmente fez muita coisa aqui nas suas costas, tá? Enquanto você se esforçava, não digo que teve fase que ele também se esforçou, lutou, mas naquela fase de encontrar um certo, vamos dizer, equilíbrio aqui financeiro, trabalho, um certo equilíbrio,
ele pulou fora do barco e quis dizer, é isto que eu queria, é isto, então eu agora vou viver e vou ser feliz. Já tenho uma certa condição. Talvez ele até melhorasse um certo aspecto e coisa e tal, pôde ter mais tempo para ele próprio e perdeu-se como um adolescente no fim em vez de amadurecer, que é aquilo que você estava contando, amadurecer juntos numa vida que agora vocês podiam ter um certo conforto, em vez de amadurecer, ele virou adolescente, perdeu as estribeiras. E o pior é que ele acha, está muito convencido que está certo. Que ele está certo ao fazer isso. Justiça. Bom, 8 de copas, 9 de copas, imperador. Ou seja, ele quis tudo de bom só para ele. Para ele. 8 de ouros e justiça. É como que ele achasse, bom, agora é o momento de eu desfrutar e quem sofre por isso não me interessa. O passado não me interessa, é o meu momento, é a minha escolha, é a minha decisão, eu sou mais dono. Aqui pode claramente ter muitas nuances da história, aqui pode ser uma pessoa que tinha o seu próprio negócio, você ajudou, mas a tua ajuda não contou mais para nada para ele, isso na verdade é meu. Pode ser duas pessoas que tinham seus empregos, não importa. Não importa. Ele simplesmente, todo o contributo que você deu, que foi essencial no passado, para vocês poderem estar numa projeção mais de sucesso agora no presente e no futuro, toda a sua ajuda ele jogou fora. Essa é a realidade da história, né? Você vê que eu estou fazendo uma história sem rodeios, né? Sem paninhos quentes, porque é assim que a espiritualidade está pedindo, tá? Muitos de vocês têm essa consciência, não é? Então estão em sintonia justamente com a leitura, justamente por consciência. Saber que a história contada é assim mesmo. Então tem mais confiança na história para o futuro. Gente, numa história assim, num momento assim, há muitas coisas que ficam difíceis da gente recuperar. Porque é uma situação traumática, repentina. De repente, tudo que você achava daquela pessoa, tanto em sentimento, como em dignidade, tanto em moral, tanto em veracidade, foi tudo de uma vez só pelo ralo abaixo. Como eu falei, sem tempo de compreender. Você depois é que foi sabendo, vendo, averiguando, ganhando consciência, tá? E o tempo é um bom remédio para a gente conseguir digerir esse tipo de situação, não é? Então o tempo vai ajudar você a superar isso, é fundamental, tá? Mas algumas coisas são mais difíceis do que outras. Às vezes dinheiro é uma coisa difícil de recuperar, se essa pessoa te deu, né, saiu num momento de crescimento e claro, psicologicamente, sentimentalmente você foi abaixo, sua vida pode ter dado um tombozinho aí para baixo, ou, obviamente, em alguns casos, ela prejudicou realmente financeiramente você. Então, recuperar, às vezes, um fator financeiro é um pouco difícil, embora aqui diz que não, você vai recuperar a sua posição, a sua dignidade, sua posição social e material de boa, tá? Então, acho que aqui o que fica mais difícil de conquistar, de se rever, não é? É você com você próprio, né? Então, é um abalo, assim, sentimental mais profundo, é uma tristeza, é é uma incompreensão, é isso que ficou mais difícil de digerir. Como eu disse, o tempo é sábio, o tempo ajuda, e o tempo é relativo, não é? Para alguns é preciso um pouco mais, outros é preciso um pouco menos, tá? Mas aquela sensação de perder o chão, aquela sensação e aquela certa necessidade de, de questionamento da situação, do questionamento interno, da questionamento dos valores, não é? Por exemplo, muitos de vocês, foi um casamento, foi juras de amor, foi trabalho juntos, foi a confiança, não é? E todos esses valores que são morais, mas também são valores construídos em comum,
de repente desaparece, né? Então, um grande questionamento em você, né? Desses valores. Se são reais, se são fantasia, o que fazer com esses valores dentro de você, se deve mantê-los, se deve expulsá-los, se deve questioná-los, né? Questionar às vezes até a própria espiritualidade, né? Mas isso é um tempo de abalo. Duro, mas que é passageiro. Agora, o que é muito importante, né? Não deixar esses questionamentos, essa perda, tá? Ser além do que um momento. E quando eu falo momento, não estou falando, claro, em minutos, mas que tenha consciência. É o momento, mas o tempo vai me ajudar. Eu vou me reconstruir. E não deixá-lo desmoralizar você como pessoa. Não deixar que não deixar que às vezes até uma questão de social questionar os seus valores, deixar de ser quem você é. Porque dentro dos seus valores, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você construiu como homem, como mulher, dentro de você, são valores espirituais, são valores profundos, são valores que representam aquilo que você quer. Não é porque representou aquilo que você quis no passado e não deu certo por causa de uma pessoa leviana que você deve descaracterizar-se completamente dos seus valores. Agora, há valores que a gente realmente, a gente às vezes ter valores, né? Deixa eu explicar melhor, acho que é mais fácil assim. Ter valores não representa a gente ter razão em tudo. A gente está sempre evoluindo, aprendendo, nos adaptando às circunstâncias, né? E ter o poder de observação. A gente às vezes é teimoso em um comportamento e às vezes o comportamento não é o melhor em relação ao relacionamento com o trabalho. Às vezes não é o melhor no relacionamento com os filhos, às vezes não é o melhor comportamento e idealização em relacionamento amoroso, não é? Porque a gente às vezes é teimoso, a gente às vezes é difícil, a gente às vezes tem um temperamento muito explosivo, outros têm um temperamento muito solitário, né? Mas faz parte da característica de cada ser, mas às vezes algumas coisas a gente tem que criar espaço, né? Ó, nos observarem e a gente às vezes dando espaço para a gente mudar um pouquinho. Nesse pouquinho, a gente vai observando que teve um efeito positivo. Então a gente aí vai observando, né, que realmente a gente às vezes estava com um comportamento que podia ser melhor, podia mudar, né? Acho que todo mundo tem essa oportunidade, mas não vendo isso como castigo, não vendo isso como culpa do passado, mas sim a providência divina e a capacidade, né, da gente aprender, a gente ser melhor, que é um fundamento da evolução. Tá? Mas, por a gente mudar alguns princípios de certeza, que não vivemos num mundo de certeza, mas por mudarmos algumas coisas que a gente não tem certeza, não significa que a gente vai se descaracterizar de todos os nossos conhecimentos, de todas as nossas características, daquilo que eu acho fundamental dentro das relações interpessoais, dentro das minhas atitudes, dentro do trabalho, dentro das minhas atitudes perante a família, dentro das minhas atitudes perante um relacionamento amoroso. Dificilmente a gente também está enganado em tudo. Dificilmente. Porque nós temos sempre dúvidas, escolhas, mas algumas certezas. As certezas nos ajudam a ser quem somos. E temos que encontrar pessoas que também têm a capacidade, a característica de também parar um pouquinho, olhar e às vezes ver que tem atitudes, pensamentos, ideias, ideologias que não estão completamente 100% certas, mas ter a capacidade também de se autoavaliar e mudar um pouquinho, já que a gente fala muito, né, que fulano podia mudar, fulano podia melhorar, então todos normalmente podemos nos auto-observar e para melhor executar algumas mudanças, tá? Mas também temos que ter características de uma pessoa que a gente observa fundamentais e que transmite segurança, né? Porque as pessoas que mudam também de todo tipo de opinião a todo momento não transmitem segurança.
transmite exatamente o contrário. A gente não pode ser tão flexível ao ponto de descaracterizarmos daquilo que é essencial, não é? Para nós e para quem está perto de nós. E uma delas é a confiança, é contar, não é? Algo que aconteceu, não assim, em algumas características do seu relacionamento passado. Havia uma confiança pela palavra, pela expressão, pelo jeito, pelas atitudes daquela pessoa, que de repente foi completamente cortado. Então, neste momento, o que você precisa? Não é de raiva, não é de culpa, não é de nada. É alguém que tenha valores reais, que você pode confiar outra vez, de verdade, tá? E você, nessa autoobservação desse passado com aquela pessoa, não se descaracterizar, mas observar algumas coisas. Você também tem que ser mais vivida dentro de um relacionamento amoroso. Porque alguém que engana assim tão facilmente, tão vivamente, depois surpreende você de uma forma tão obscura e repentina, alguns sinais deve ter tido. Entende? Embora a pessoa possa ser um muito bom ator, tenha enganado você, numa intimidade, num relacionamento que se vive todos os dias com a pessoa, alguns sinais com certeza deve ter existido. Mas às vezes essa não é culpa da confiança, sabe o que é culpa? É da não é da confiança na pessoa, é na confiança exagerada em nós mesmos, né? Porque o relacionamento passou por dificuldades, lutou, se trabalhou, passou-se por situações de ferro e fogo e sobreviveu, então a gente faz assim, então vai sobreviver a tudo. Então a gente deixa de observar os pontos fracos da pessoa, os momentos mais emotivamente mais difíceis, as pequenas mudanças, as pequenas brigas, as pequenas dificuldades, as pequenas melhorias, que às vezes até deviam ser mais bem observadas e comemoradas, deixam de ser tão representativas no âmbito da convivência, né? Do dia a dia, da convivência através de anos, entende? Então a gente abaixa realmente a guarda, abaixa muito também a alegria de estar juntos, não é? Porque passou a um hábito. Eu no outro vídeo passado, e muita gente pôs muitos comentários, eu disse que até hoje, não é? Quando uma garrafa faz barulho, a tampa sai do lugar, uma toalha que se mexe, uma sombra que passa, não é? Sinais espirituais, que eu já tenho há anos e anos, tem sinais muito mais fortes que isso, mas os pequenos sinais, às vezes, que acontecem, eu comemoro, estou feliz, né? Ó, a espiritualidade está aqui, comemoro. Pequenos sinais, e há tanta coisa maior que... Entende? Mas por quê? Porque é a alegria de uma convivência. Como se fosse sempre algo novo. Algo que eu estou habituado, algo que faz parte da, do dia a dia, da monotonia, vamos até dizer assim, não é? Do hábito, não é? Para mim, na minha espiritualidade mediúnica, né? Ver esses sinais, mas mesmo assim, para mim, é uma alegria ver, sentir de qualquer maneira, por mínima coisa que eu identifique como sendo espiritual, eu comemoro. Não me passou pela convivência com os espíritos de ser um hábito, mas é sempre algo extraordinário. E no relacionamento com as pessoas, não é? Relacionamento amoroso, não só, mas vamos concentrar no relacionamento amoroso, poder a gente conviver com aquela pessoa, poder a gente estar dentro de um relacionamento, deve ter dias, momentos de comemorar a presença um do outro, de observar mais nos olhos, né? De comemorar uma pequena mudança, um dia que foi mais feliz no trabalho, de poder estar presente, né? Quando os olhos da pessoa estão mais magoado, mais triste, mais decepcionado com alguma coisa, a gente poder fazer parte disso, né? Que aconteceu no teu trabalho, no teu dia a dia, no trânsito, o que aconteceu entre nós, né? Não ser algo habitual, ser sempre algo extraordinário. Repare que extraordinário é no sentido de não ser parte do ordinário, não ser parte do que é habitual. Ah, ele está habituado a estar magoado.
Aí está habituado quando o dia corre bem, vem sorridente. E não faz parte do meu mundo, não é observável, não vai mudar nada. E a gente se habitua assim, não é? E quando a pessoa está em crise e quando a pessoa encontrou algo no outro lugar, como a gente está habituado que tudo é hábito, a gente não repara nas diferenças, entende? Então é fazer de um relacionamento algo, claro que não é todos os dias, tudo extraordinário. Mas eu espero que esteja conseguindo passar bem a minha mensagem, né? Não ser um hábito, um relacionamento. Ser algo que tenha que ser cuidado, valorizado. De parte a parte, claro. Mas se ninguém tem o hábito, nunca vai ter parte a parte. É isso que eu luto muito às vezes até em algumas consultas, né? Até mais com homens. Difícil, aquela coisa assim, homens assim mais, vamos chamar durões, né? Mas que querem salvar um relacionamento que está difícil, mas que eu começo a falar, me interrompe várias vezes, a pôr o seu... não que não possa me interromper, mas me interrompe sempre em momentos críticos, onde eu chamo a atenção justamente disso, do interesse, da coisa, e a pessoa... E há muitos homens, mulheres também, não estou tirando ninguém da reta, né? Mas estou chamando mais a atenção do homem porque é muito menos homens e é mais e vejo mais nos homens, embora seja menos consultas com homens, né? Mas também existem mulheres. Mas eu acho que mulher, no âmbito geral, não regra, mas no âmbito geral, é mais fácil de entender um recado, entender um conselho, não virado tanto para o racional, que também tem a existir, mas pelo trato emocional. Homem é um pouco mais difícil. Mas tem aquela intransigência, não é? É ela que tem que mudar. Eu que já tentei. Mas tem toda a maneira que eu disse? Não, de outra maneira, mais ou menos. Mas puxa muito esse lado racional, esse lado aqui da mudança, de eu tentei, não sei o que mais, mas a gente às vezes tenta algo, mas não foi da melhor maneira. Não foi da melhor inteligência emocional. Não foi de uma maneira aconselhada junto com uma espiritualidade. Foi de uma maneira habituada, onde o relacionamento se transformou num hábito, numa certa monotonia para alguns, numa certa explosão de mesmice. Muito baseada no racional, que o casal tem objetivos a cumprir, tem um compromisso firmado, muitos em relação ao casamento, ou juras de amor firmadas um para o outro, tanto vale. Outras um compromisso porque tem filhos, e tudo é um compromisso, tudo é regras, mas esquecem desse lado emocional, desse lado emotivo, porque virou o amor virou um hábito e não um sentimento. Ele descarrilha tudo. Mas essa história vem contar aqui um momento e uma possibilidade de vocês ter essa oportunidade de viver um relacionamento que não é um hábito, mas sim algo vivido, algo a se explorar, no bom sentido. Algo que faz você, imperatriz, ser você própria, mas ao mesmo tempo poder, trazer para dentro de você uma juventude mais madura do que na sua própria juventude, já que você passou por experiências, não é? Que na juventude ainda não tinha passado. Mas sentir jovem outra vez com alguém. E aqui duas cartas muito... Aliás, este trio de cartas, três arcanos maiores aqui, Imperatriz, o Papa e o Carro, tá? É um trio aqui de cartas que fala do destino, uma de ser feliz, ser próspera, porque dentro aqui, como eu falei, de certas situações com vocês, o sentido de perda material, o sentido de fraca prosperidade, não é? Também é um problema na vida de vocês, mas aqui fala de prosperidade outra vez. Conceitos espirituais, conceitos de valores, conceitos próprios que são readquiridos, são às vezes até readquiridos no sentido mais evolutivo ainda, para ser próspero, para ser feliz e para ser comprometido no amor com alguém. E esse comprometimento não tem um valor aqui de ingenuidade e nem de mesmice. Há uma novidade sentir-se mais jovem, mas agora uma jovem mais madura.
o mais maduro, pelas experiências, mas não permitindo um relacionamento que seja outra vez marcado pelo hábito, mas sim pela novidade, mas sim pela possibilidade de estando realmente olhando um para o outro, aproveitando os desafios, aproveitando as diferenças, aproveitando a evolução, aproveitando o carinho, aproveitando o acesso que um dá à alma, ao íntimo do outro, através da sexualidade, através da conversa, através das viagens, através dos compromissos. Certo? Então, o tempo é sabedoria, mas o tempo também traz oportunidades. 2 de ouros, as de paus, 2 de copas, 6 de copas, princesa de espadas. Oportunidade do que, José? Um amor que é marcado pela novidade, pela paixão outra vez. Como é bom poder apaixonar-se outra vez, não é? Mas é bom apaixonar-se, não é, por uma nova pessoa, quando algo definitivamente rompeu e você já não tem... a história vai, você já percebeu, que alguém que realmente já não significa nada. Se você está numa leitura de uma história que fala sobre reconciliação, é uma outra história que a gente já contou, vai contar para frente, uma história que tem a capacidade de reconciliação. Esta espiritualidade, desculpa, esta mensagem espiritual que está aqui, não está falando de reconciliação, está falando de renovação. Toda a parte do passado se transforma aqui, não é, com o seu devido tempo, não em dor, não em questões, embora a separação foi surpreendente. Então, mas ela deixa de se representar uma dor, deixa de representar um obstáculo, mas na verdade fortalece um compromisso com o presente e com o futuro, fortalece um aprendizado e fortalece agora a possibilidade de ter a experiência de um amor apaixonante, renovado. Renovado nem conhecer outra pessoa, e é paixão. Mas, além disso, tem tudo a ver com aquilo que eu falei. A oportunidade de se apaixonar, agora, nova pessoa, mas essa nova pessoa você vai conhecer, vai viver com ela 1 ano, e 2, 3 anos, depois não é uma nova pessoa, é aquela pessoa que viveu 1 ano, 2, 3. Mas é a oportunidade de se reapaixonar sempre por essa nova pessoa. Como? Não sendo um hábito estar com alguém. Ser sempre uma novidade, ser sempre algo que tem que ser emocionante, ser sempre algo que tem que ser apaixonante, ser sempre algo que tem que ser partilhado, tem sempre que ser algo que tem que ter vamos dizer, um apimentar, um usufruir, um conversar. Conversas maduras, conversas picantes, conversas intuitivas, conversas racionais, conversas emocionais, mas tudo como nesse teor assim de é apaixonante. É admirável, né, estar um com o outro. Volto a dizer, não é todos os dias que se consegue, mas ter esse exercício, né? Peraí, vamos fugir do hábito. Tá virando uma monotonia? Não, vamos ter aqui vamos viajar, vamos fazer uma coisa diferente, vamos conversar, vamos mudar em vez de estar sempre no quarto, vamos para a sala, vamos para a cozinha. Então, ter sempre algo que motive, às vezes algo mais íntimo no âmbito sensual do casal, outras na possibilidade de estar num ambiente diferente em relação a férias, em relação ao fim de semana, não estar sempre só na casa da sogra, do sogro, do cunhado. Ter uma expressão diferente, um livro que eu vi, um filme que eu vi, um filme que vamos ver juntos, poder falar, poder emocionar-se, poder curtir. Isso é renovar a paixão. É dar uma paixão. Sempre nova. Porque a admiração aqui da capacidade de fugir do hábito da mesmice é muito grande de parte a parte. Tá? E o aprendizado do passado é justamente não deixar as coisas da vida, aliás, até não deixar a vida ser um hábito. Deixar a vida ser sempre, de uma certa maneira, uma aventura. E, gente, aquilo que eu falei da espiritualidade, se você não comemora as coisas pequenas, depressa deixa de ser capaz de valorizar as coisas grandes.
se não, se não valorizarem o beijo na boca, um casal, dificilmente começam, rapidamente perdem o calor, né, de toda a relação. Porque o primeiro beijo dos namorados dizem que nunca é esquecido, é um calor intenso, né? Com o tempo vai perdendo, né? Mas há um momento que vocês, né, investem outra vez no carinho um pro outro. O carinho, né? Beijar a pessoa no fim do ano é natural que não seja tão emocionante, né? Não tem o fator surpresa. Mas depois de ter ver um filme, e o filme não necessita ter nenhum conteúdo, né? Aqui facultativo aqui de sexualidade. Qualquer tipo de filme de ação, de aventura, de romance, seja do que for, não é? De algo que vocês falam, uma história, um filme romântico, de uma história que vocês falam, admiram a capacidade de vocês um para o outro ter uma, uma, uma emoção causada por um filme, uma tentação um para o outro, né? Traz a esse beijo que você já está mais do que habituado, vai estar, ter um sabor diferente. Porque ele vem seguido de algo que sentimentalmente une vocês outra vez. Traz um momento diferente, né? Ele tem que ser mais profundo. Isso que não é valorizado e é esquecido entre os casais. Como criar a novidade? A novidade tem que ser criada de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando é namoro, quando a gente tem 15 anos, de fora para dentro é fácil. O beijo, o toque, uma mensagem. Naquele tempo, no meu tempo de 15 anos não havia, né? Mas não havia no telefone, né? Mas desenhar um coraçãozinho, uma cartinha, entende? Tudo era mágico, tudo é bonito. No nosso tempo, jovens há um pouco mais de tempo, precisa ser, o toque precisa ser diferente, né? Precisa ser mais, ter mais conteúdo, né? Sentimental, intelectual, pacífico, interagido, dinâmico, né? Ser aquela pessoa, né, que tem, permitam dizer assim, tem uma boa pegada de corpo, mas também tem uma boa pegada de mente, de intelecto, não é? Cria novidades um para o outro, né? Isso foge do habitual, isso foge da monotonia. E é essa a proposta espiritual para você. Uma paixão que vem aí e uma paixão que você já aprendeu que tem que ser reapaixonada de vez em quando. Reapaixonada. Os valores, a admiração um pelo outro, perante as circunstâncias, readquirida, realimentada, partilhada e comemorada, tá? Agior, inegável um novo amor. Esse novo amor recupera para você uma ajuda, embora você já, o caminho de recuperar sozinho é muito importante e possível, tá? Recuperar, a espiritualidade está ajudando vocês, né? Se comprometer com vocês próprios, com a autoestima, com seus valores, né? O sentido de progresso, sucesso, tanto individual como casal, o individual e o casal, tá num bom equilíbrio, uma boa energia, tá bom? Mas a possibilidade de estar com alguém que transmite essa confiança renovada. Agora eu confio e observo. Não é um observar de desconfiança, é um observar daquilo que eu estou falando, de se lembrar. Opa, um relacionamento é bom, ele é confiável, mas tem que ser realimentado. E o realimentar não é na confiança, através de suspeita, através de ciúme, através de perseguir, através de ver no telefone o que tem. Não é esse sentido. Quando há essa necessidade, alguma coisa já se perdeu. Tá? É a necessidade da fantasia renovada, do interesse renovado, de ver que um e outro, muita coisa mudou, né, ao longo do relacionamento, mas o interesse, a maneira, a postura não mudou. E você está observando bem. Não observando como polícia, mas naturalmente, prazerosamente, um para o outro se observando. Esse é o segredo. Essa é a palavra. Observarem-se prazerosamente. É um prazer
estar com esta pessoa ainda. Olhar para a pessoa, o sorriso nos olhos, mostrar que é um prazer ao longo de 5, 10, 20 anos, é um prazer ainda estar com você. Isso é uma conquista difícil, dia a dia. Tem momentos que não se consegue, tem dias que não se consegue. Zangou com o patrão, zangou com empregados, não é o melhor dia, mas naqueles momentos assim que é para os dois. Esses momentos é que tem que ser vividos, comemorados, ampliados. Não como detetives, mas como quem está realmente, faz parte da alma, alma com alma. Essa oportunidade, esse aprendizado, essa é a chave para vocês serem felizes. Atenção, roda da fortuna, 10 de copas. Aqui exprime um amor verdadeiro, constante, comprometido que está vindo para vocês, tá bom? Não só no aspecto casal, no aspecto família, no aspecto consolidar o conforto, vamos dizer assim, né? Muitos de vocês gostam até de umas certas coisas luxuosas, não por palavra vou encontrar aqui, não por mostrar, gostam como de valorizar, algo que valoriza, né? Eu trabalho, luto e gosto de ter um conforto, algo assim que me incentive, né? Comprar algo para mim, né? Uma certa necessidade, não doentia, mas na verdade até sadia. Ter essa capacidade de querer saborear a vida em comum e não excluir pessoas, né? Não excluir que as outras pessoas não possam. Aliás, uma pessoa que gosta da satisfação sadia da família, né? A partilha, poder ter essa experiência. Acredito que alguns de vocês no passado também talvez não dedicasse tanto os olhares, a atenção à pessoa amada com essa necessidade aqui de trabalho, luta, não só para você, mas para a família, ter coisas que eu gosto e gosta que as pessoas ao seu redor se sintam bem. Isso ocupa, né? Isso traz bastante obrigações e não teve tempo para você. Agora é a oportunidade de cada um crescer em família, em amor, em união, mas não como um princípio de obrigação, de responsabilidade nos seus ombros, mas como algo natural. E também uma notícia importante para vocês: o sentir que a espiritualidade ela está abençoando a sua vida e a vida de quem é próximo de você, ok? Pessoal, esta é a história intuitiva, esta é a projeção de futuro, baseado no passado que alguns de vocês vão identificar. Uma vida feliz, uma vida apaixonante com as renovações da capacidade de se apaixonar sempre pela mesma pessoa. Um grande beijo no coração, gratidão e até a próxima.